Boa noite a todos. Agradecendo também, reforçando, agradecendo a presença de todos aqui. E eu quero expressar a gratidão que eu tenho por estar trazendo esse tema aqui hoje. Era um tema que eu já, desde que eu comecei a fazer palestra, eu comecei a estudar o Espiritismo, é um tema que eu sempre queria trazer, mas por conta de... nunca conseguia trazer. E 2 meses atrás, foi a última palestra que eu fiz aqui, um pouquinho mais de 2 meses, eu achei que tinha acabado esse ano por conta de calendário meu, outras coisas, eu falei, acabou esse ano, eu não vou ter mais como fazer outra palestra. Uma semana depois que eu fiz a palestra, a Lívia me contactou e perguntou se eu podia fazer a palestra dia 7 de outubro. Na memória veio na minha cabeça Francisco de Assis. Início de outubro, Francisco de Assis, né? Dia 3 foi quando Francisco de Assis retornou à pátria espiritual, 3 de outubro. Dia 4 é a tradição católica e é o dia de São Francisco, que é o dia do enterro dele. Então, na memória veio, não tinha nada pronto, e na memória eu aceitei, Lívia, deixa comigo, eu vou fazer sobre Francisco de Assis, que é uma coisa que eu já queria fazer. Desde quando era pequeno, é uma história que eu sempre me interessei. Aquela música da oração de São Francisco é uma música, eu particularmente não prestava atenção em nada, mas nessa música, quando eu escutava na igreja, era uma música que ficava presa, né? Ficava muito na cabeça. Então eu queria agradecer essa oportunidade. Durante a preparação eu tive chance de me emocionar muito, lendo os livros e vendo o filme e etc. Se eu conseguir transmitir 10% dessa emoção aqui, já me dou por satisfeito. Tá? Então nós vamos falar sobre Francisco de Assis. É uma figura, vamos dizer, um exemplo para a gente do que a gente vai ver aqui. Eu vou mostrar tudo o que ele fez, de forma resumida, porque a história dele é bela. Só um livro que eu usei como referência, o principal, são 400 páginas. Tá? Então é uma história muito farta e muito rica de ensinamentos do Evangelho, que a gente, nesse mundo louco que a gente vive, a gente acaba esquecendo. Então, gente, como referência aqui, para quem quiser ler, quem quiser se aprofundar no São Francisco, se puderem apagar a luz aqui da frente, acho que fica melhor, né, a leitura. Obrigado. São 2 livros aqui. Esse primeiro aqui, Francisco Sol de Assis, é um livro feito a 4 mãos. É de Valdo Franco e César Braga. É um livro que não é psicografia, ele tem algumas psicografias de Joana de Ângeles dentro do livro, e é um estudo que o César Braga fez junto com o Divaldo Franco sobre Francisco de Assis. Muito interessante esse livro. E esse outro aqui, João Nunes Maia nos trouxe Francisco de Assis, pelo espírito de Miramês. Para quem não conhece, João Nunes Maia é um médium bem famoso lá no Brasil, já desencarnou, e ele fez uma coletânea da filosofia espírita pelo espírito de Miramês. Tem uma série de livros muito bons de Miramês pelas mãos de João Nunes Maia. E uma coisa que os senhores devem conhecer é a famosa pomada do vovô Pedro. A receita de Mesmer veio pelas mãos de João Nunes Maia. Então, fica mais uma para colocar na fila. Então, João Nunes Maia nos trouxe esse livro, 400 páginas. Eu vou dizer para você, é um livro que quase num nível de Paulo Estevão. E ele mostra Francisco de Assis de uma forma muito interessante. A encarnação pretérita dele e a encarnação de Francisco de Assis. É um livro fantástico. Quem tiver a chance, não tem no Kindle. Quem tiver PDF existe. Mas quem tiver vindo do Brasil, pede para trazer esse livro lá, para ler. Garanto que vocês vão gostar do livro. Tá? Ok? Bom, falando de Francisco de Assis, a gente não poderia deixar de falar da oração pela paz. A gente vai ver essa singela oração aqui, e depois a gente vai comentar na profundidade dela.
tá bom? E uma interpretação. Alguém já viu essa interpretação aqui? Não. Nunca viram? Ó, eu acho que, se não é a melhor, é das melhores interpretações que eu já vi dessa música. Quem quiser se emocionar, pode se emocionar. Porque foi uma interpretação belíssima que foi dada aqui. O som tá ligado lá atrás? Então vamos ver aqui, gente. Depois a gente comenta aqui algumas passagens dela. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei-me instrumento de vossa paz. E bem, ficou muito bonita essa interpretação aqui, né? Ficou suave. Desculpa a voz aqui. Ficou suave e leve e bem no ritmo de Francisco de Assis, né? Aquela paz que você sente com a música. O nome dessa oração, muito atribuída à oração de São Francisco, certo? Muitos dos senhores aqui conhecem como oração de São Francisco. Na realidade, o nome dela é oração pela paz. Esse é o nome dela. Historiadores identificaram que essa oração, há uma dúvida se ela foi São Francisco que trouxe ou não. Em 1912, ela foi publicada na França, numa revista católica, como oração pela paz, não nada de São Francisco. 4 anos depois, em 1916, numa quermesse, publicaram essa oração e no verso da oração tinha a imagem de São Francisco. Em 1927, acabou-se colocando ela como oração de São Francisco. Então não se tem uma ideia certa da origem dela. Entretanto, naquele livro que eu mostrei do Miramês, a oração que São Francisco faz quando ele vai fazer a cura do Papa Inocêncio III, ele recita todo esse poema aqui. Papa Inocêncio III, a gente vai falar mais adiante, ele era aquele que mandou muita cruzada. Então ele estava quase que dando uma indireta para o Papa Inocêncio, né? Pela paz. Para de incentivar as cruzadas. E olha aqui o que está contando aqui nessa música. Vamos olhar, porque a gente só memoriza a fala dela.
A primeira sentença é o quê? Fazei-me instrumento de vossa paz. Né? Que eu seja a sua paz. E qual é a paz que ele está falando aqui? Qual é a paz que ele está falando? A paz que ele está falando é essa aqui, ó. É o amor, é o perdão, é a união, é a fé, é a verdade, é a esperança, a alegria e a luz. Então aqui está a fórmula de ser um instrumento de vossa paz. É isso que está escrito aqui nessa oração, certo? Então a paz de Cristo, como ele mesmo falou, não vou-las dou como o mundo a dá. Cristo dá essa paz aqui. Essa paz é que a gente busca com ele. E aqui ele dá, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Fazer que eu procure mais. Consolar do que ser consolado. Né? Servir. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Então aqui é a forma para se chegar nisso. Pois é dando que se recebe. Servindo que a gente vai receber essa paz aqui. E é perdoando que se é perdoado. Lógico. E essa aqui, que é muito confundida, essa última aqui, que é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui ele não está falando da morte física. Aqui a morte não é a morte física. É a morte do homem velho. Aquele homem egoísta, aquele homem materialista, aquele homem orgulhoso. Isso é que ele está chamando a atenção aqui. E é muito confundido. No popular é muito confundido, achando que é morrendo que vai viver. Não, gente, é morrendo o homem velho. É esse homem egoísta, esse homem ainda imperfeito que está dentro da gente. Então essa oração pela paz é belíssima. Até convido os senhores hoje, antes de dormir, pode pegar a oração, dá uma lidinha nela. O mundo está precisando de paz. No momento que a gente está meio conturbado e tal, a paz sempre é o melhor remédio, né? Ok? Estamos entendidos então aqui? Vamos lá então. Não podemos falar de São Francisco de Assis sem mostrar a cidadezinha dele lá. Alguém aqui já foi lá? Me ajuda se eu falar bobagem. Tá? Eu não fui, está na minha lista. Aquela lista de lugares a visitar antes de desencarnar. Não tem isso? A gente faz? Quem for à Itália, coloca. É perto de Roma. Quem vai lá dar uma passagem lá? Pulinho, tá? De hoje, né? Porque na época dele era longe. Na época dele era a pé e descalço. Então, uma cidadezinha que a gente pode ver, olha aqui, pequenininha, né? Um pouquinho mais de 25 mil pessoas. Muito pequena, tá? Aqui nós temos a Basílica de São Francisco, tá? Que é o monumento lá onde, inclusive, as vestes deles estão lá, né, no museu. Aqui está a Basílica de São Pedro, de São Francisco. Por trás aqui nessa fotografia é a igreja de São Damião, que foi a primeira igreja que ele reconstruiu. Eu vou contar essa historinha depois, mais pausada. Então é para dar uma cidade desse tamanho aqui, que hoje tem 25 mil pessoas. Naquela época devia ter o quê? 500? 1000 pessoas, talvez. Era quase que um condomínio aqui, né? Menor que um condomínio de casas. E aqui ele fez uma revolução. Como é que pode uma pessoa saindo de uma cidadezinha desse tamanho fazer a revolução que ele fez? É uma coisa impressionante. Falei bobagem? Não. Tá certo. Então, guardei bem, então, a lição. Então, é isso aqui que é bom a gente saber, esse tamaninho aqui, né? Olha a distância aqui que ele fica. Assis fica bem no centro geométrico da bota da Itália. Bem no centro geométrico. Localizado bem aqui, tá vendo? Que graças ao nosso Google a gente pode dizer, a pé são 160 quilômetros. Tá? O que dá mais ou menos, sem parar, 38 horas por aí, se for andar direto. Francisco de Assis fazia não só esse percurso, mas outros. Esse, principalmente, que a gente vai contar aqui a história a pé. E não é um terreno plano, não. Estou falando bobagem?
É terreno montanhoso. É Úmbria, né? Aqui é na Úmbria, Toscana é do lado. Então, para ver a dificuldade disso aqui. E ele fez uma revolução com isso aqui tudo, com essas dificuldades enormes aqui, ele fez essa revolução. Certo? Ok? Convenci alguém de quando foi Itália dar uma passadinha lá? Tá bom. Isso aqui importa. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouquinho da história dele então, tá? Vamos situar ele no tempo, mergulhar na época dele. Francisco de Assis, nome original dele, Giovanni de Bernardone, filho de Pietro de Bernardone. Peço, por favor, guardem esse nome, Giovanni, ok? Na hora que eu for perguntar, vocês vão saber o porquê. Guardem, Giovanni de Bernardone. Não se sabe ao certo se ele nasceu em 1181, 1182. Foi por ali que ele nasceu. Mas o desencarne dele tem a data certa, 1226. Então foi século XII, século XIII, na virada. Tá bom? Francisco vem de um apelido dele. A mãe dele batizou ele como Giovanni. O pai dele chamava ele de Francesco porque era pequeno francês. A mãe dele, Maria de Picalini, ela era de origem francesa. Então o pai gostava muito dele, botou esse apelido nele. Miramês nos trouxe a história que o pai foi curado por um médico de nome Francisco e ele queria homenagear esse médico. Então, Francisco não é o nome original dele, ok? Olha só, em 1200, como ele foi um jovem, o Pietro de Bernardone, o pai dele era uma pessoa muito rica, talvez a mais rica de Assis. Era um comerciante de tecidos e outras coisas, mas era muito rico. Ele foi aquele jovem com uma vida mundana, aproveitando a vida como jovem rico, certo? E ele tinha aquele sonho de ser um cavaleiro. Então, em 1202, ele se alistou na guerra de Assis contra Perúdia. Perúdia era a capital da Úmbria, então guerra entre cidades, ele se alistou para lá. Nessa guerra ele ficou preso quase um ano. E ele falava que não se sentia preso. E ele é que animava o pessoal. Imagina preso numa guerra na virada do século, no início do século XIII, onde devia ser uma coisa muito boa. Ele não sentiu essa prisão, porque mentalmente ele estava muito acima dos outros. Então ele conseguia acalmar os outros presos. Mas ele contraiu tuberculose, entre outras doenças que ele contraiu na vida. Nessa prisão ele contraiu tuberculose, e para ficar com um preso tuberculoso, ou matava ele, ou rua. Mandaram ele de volta. Ele chegou em casa, voltou para Assis. O pai ficou até decepcionado, porque imaginava que ele fosse voltar em cima de um cavalo heróico, né? Ele volta todo debilitado com tuberculose. E nessa passagem ele começa a ter as visões do Cristo. Ele era um médium de efeitos físicos, médium vidente, tudo. Levitava, tudo isso. Francisco de Assis tinha essa capacidade. Então ele começa a ter as visões do Cristo. Ele começa a sentir já não um remorso, mas uma coisa dentro dele. Quando ele via as pessoas mais necessitadas, quando ele via pessoas doentes, ele já começava a dar uma certa choque nele. E o pai dele era uma pessoa muito rica. E naquela época não tinha lei trabalhista. Então você imagina como os empregados do pai dele viviam. Ele começa a conviver com os servos lá da fábrica do pai dele. E começa a ter atrito com o pai dele em cima disso. Em cima disso, ele, 3 anos depois, já recuperado da tuberculose, ele se alista no exército papal para ir para as cruzadas. E lá pelas cruzadas ele já vê que aí acontece a transformação dele. Ele vê que a guerra em si é fruto da ignorância, não é fruto de Deus. Francisco de Assis tinha uma mentalidade que, se Deus é perfeito, nós somos criação de Deus,
Então nós somos perfeitos, seja lá quem for, animal, qualquer coisa. Ele tinha essa consciência plena. Então na guerra, ele enfrenta esse choque, essa transformação, ele volta. Ele abandona e volta. Aí o pai dele começa a ter o clinch com o pai dele. O pai dele já não aceita isso, ele começa a ter um clinch. E com isso ele resolve transformar de vez. Inclusive ele começa, o comportamento dele começa a mudar dentro de casa. Ele passa a dormir no chão, ao invés de dormir na cama. Então o pai começa a achar que ele está ficando maluco. E o pai leva ele até o bispo, né? Porque naquela época maluco era sinônimo de possuído por alguma coisa. Leva ele até o bispo, e lá perante o bispo e toda a população de Assis, ele, pai, não é mais isso que eu quero, se é assim que tem que ser, eu entrego a minha roupa, entrego o meu nome, e agora eu sou só Francisco. E ele sai nu pela cidade. Entregou tudo. Saiu nu pela cidade e foi começar a reconstruir a igreja. Uma das visões que ele teve de Cristo, que a princípio foi mal interpretada por ele, Cristo falava para ele diretamente, para ele, Francisco, volta na guerra das cruzadas, volta e reconstrói a minha igreja. A cabeça dele ficou com aquilo, ele achava que era reconstruir a igreja fisicamente. E perto de Assis tinha a igreja de São Damião, que ela estava toda destruída por terremoto, por abandono, estava destruída. Ele veio com essa mentalidade de reconstruir pedra a pedra isso aí. E assim foi feito. Ele renunciou aos bens mundanos e foi reconstruir a igreja de São Damião. E com isso ele foi angariando outros daquela vida mundana que ele tinha, jovens. Pelo exemplo dele, ele foi vindo. Então, Frei Leão, Frei Antônio, Santo Antônio de Pádua, que também era um médium de efeito físico, Frei Rogério e 200 outros freis que eles fizeram lá. E essa transformação toda dele, ele ficou conhecido, como a gente conhece, né? Francesco e o Poverello de Assisi. Poverello significa o pobrezinho, tá? Porque ele era um farrapo, ele andava descalço. Literalmente, a roupa dele era um saco de ração, um saco de semente. Ele vestia com aquilo e com uma corda amarrada na cintura. Magro, porque ele mesmo falava que Deus me dá o que eu preciso e assim eu vou seguir a vida. Certo? Uma passagem dele interessante foi que, depois já dele ter criado a Ordem dos Frades Menores, uma pessoa rica ofereceu um castelo para que ele pudesse tratar dos doentes. Ofereceu para os outros frades. Ele estava fazendo uma viagem. Quando ele voltou e viu os frades morando num castelo, ele falou, para o tratamento tudo bem, mas vocês vêm aqui e eu quero conversar. Não é isso. Nós não estamos atrás de luxo nem de nada, de castelo. A gente está aqui com o enfoque da missão do Evangelho. Então ele foi um exemplo puro do Evangelho. Não tem como negar isso. Os encontros com o Papa Inocêncio. Inocêncio III, como eu falei, foi um Papa que ele começou as cruzadas, a Inquisição começou as articulações dele lá. E eu vou trazer aqui, ele teve 2 encontros marcantes com o Papa Inocêncio. Um foi quando ele foi para Roma, ficou mais de 30 dias em Roma, dormindo no chão, dormindo por favor, né? Pedindo uma audiência para o Papa, e a audiência foi negada. Ele chegou a pedir por escrito a audiência, porque ele não podia pregar se não fosse autorizado pela igreja. Se ele fosse pregar sem ser autorizado pela igreja, ele poderia ser condenado como herege. Então ele foi até Roma, andando, descalço, ficou lá, dormindo de favor, dormindo na rua, para conseguir uma audiência com o Papa.
E o Papa rasgou o papel dele. Não quero saber. Depois que o Papa rasgou o papel, ele foi avisado e ele desistiu. Ele estava voltando para Assis a pé. Nessa noite que ele estava voltando, o Papa Inocêncio teve um desdobramento. Tá? Desdobramento é o espírito dele. Tá? O espírito dele foi e conversou com um Papa antigo, que já tinha desencarnado há mais de 1000 anos, Telésforo. E o Papa antigo falou para ele, ó, recebe Francisco. É Jesus que está pedindo. Ele acordou achando que tinha falado com Jesus. Na mesma hora mandou chamar Francisco de Assis. Lá vem Francisco de Assis a pé de novo. Lá do meio do caminho. E vem falar com o Papa. Isso aqui é uma representação da cena, muito emocionante. Quem não viu esse filme, veja. Irmão Sol, Irmão Lua. É um filme dos anos 70, muito bonito, fotografia belíssima, uma música belíssima. Então esse encontro aqui, eu peço só para subir o som, tá, Ítalo? Um pouquinho alto no início, porque o início é mais baixo. Ok? Vamos ver esse filmezinho aqui. Prestem atenção no ambiente em volta da igreja que ele chega. Ele chega daquele jeito e olha o ambiente que ele chega. Eu sempre observei o calhandre nos campos, perto da minha casa. São criaturas tão humildes e modestas que só precisam de um gole d'água e de algumas amoras para viver. E voar pelo céu. Esse é o Papa. Um dia eu fiquei pensando que nós também poderíamos ser felizes se nos contentássemos com pouco como os calhandres, se pudéssemos viver como eles vivem, cantando e agradecendo a Deus que nos criou. E foi por isso que viemos a Roma, para pedir o seu conselho. Ora, que conselho eu poderia dar a vocês, meu jovem e caro irmão? Deus deu a vocês o dom mais precioso, a graça de se aproximar dele através de suas amadas criaturas. Que mais podem querer? As pessoas simples nos compreendem, mas as outras, talvez tenhamos cometido erros. É isso que nós queremos saber. Não é possível, Santo Papa, viver de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor? Ou será que pecamos por presunção? Se o caso for esse, então gostaríamos que Sua Santidade nos dissesse os nossos erros. Meu querido filho, os erros serão perdoados. Na nossa obsessão com o pecado original, nós também geralmente esquecemos a inocência original. Não deixem isso acontecer com vocês. Vocês me trouxeram, meus filhos, uma grande alegria e um pouco de tristeza. Eu também comecei a minha vocação há muito tempo, do mesmo jeito que você. Mas com o tempo, todo esse entusiasmo passou. E as responsabilidades do governo da igreja tomaram conta de mim, como pode ver. E o que acontecerá com aqueles que vierem depois de você? Você já pensou o suficiente neles? Mas se isso é verdade para nós, como pode não ser verdade para eles? Nós estamos incrustados de riqueza e de poder. Você, na sua pobreza, nos deixa envergonhados. Francisco. Francisco,
Vá em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a verdade para todos os homens. Que os seus discípulos aumentem aos milhares e que floresçam como a palmeira. Que nosso Senhor esteja com você. Em suas mãos. E eu a seus pés. Oh. Isso é impressionante, né? É uma cena muito emocionante que o Papa reconhece que ele está envolvido com o poder, né? Com aquela ganância toda, e reconhece em Francisco de Assis a situação dele, que ele está trazendo exatamente o Evangelho. Agora, vocês viram o entorno da capela, né? Aquela riqueza, aquela luxúria toda. Quando Francisco de Assis vai encontrar com o Papa Inocêncio pela segunda vez, o Papa Inocêncio estava todo cheio de chagas, uma doença de pele seríssima, e o Papa chama ele, porque ele já estava fazendo cura em outras pessoas. Ele vai até Roma, andando, não tinha Uber naquela época, manda um Uber para me pegar, não, ele foi andando. Parece que nessa segunda vez emprestaram uma sandália para ele. Então ele chega lá, continua vendo aquela luxúria toda dentro dos salões, e ele tem uma conversa prolongada com o Papa, ele cura o Papa, e fazendo a oração de São Francisco, que a gente conhece como oração de São Francisco. Ele cura o Papa, e segundo consta no livro, aquelas chagas do Papa já era a consciência do Papa gritando para ele, tá? Uma somatização pelo fato das cruzadas, daquela toda, ele estava caindo em si. O Papa, tanto é que depois dessa cura, ele reconhece, depois vem a desencarnar, 1 ou 2 anos depois. Tá? Então esse é o exemplo de Francisco de Assis, que consegue, após esse encontro, esse primeiro encontro com o Papa, ele consegue autorização para fazer a ordem dos frades menores, que é conhecida hoje em dia como a Ordem dos Franciscanos. A gente, no Brasil, acho que cada um de nós aqui já cruzou com algum franciscano pela rua, né? Com aqueles trajes, né? Com aquela... Eu acho que quase todo mundo tinha aquela estatuazinha. Lá em casa tinha uma, São Francisco, né? Com a pomba, os passarinhos pousados, né? Em 3 de outubro, né, de 1226, ele vem a desencarnar, mas o interessante, em paz e muito feliz. A descrição do desencarne dele, ele já estava sendo carregado em maca, muito depauperado, cego, ele teve tracoma. Tracoma é uma doença no olho, seríssima, causada por uma bactéria. Quando ele fez uma viagem para o Egito, durante as cruzadas, ele foi no Egito, e lá na Arábia ele foi ter uma conversa com o sultão. O sultão, que estava fazendo cruzada contra a Igreja Católica, ele foi lá conversar com o sultão. E convenceu o sultão que a ignorância, a guerra é obra da ignorância, e que ignorância não é obra de Deus. Olha só que coisa. Mas nessa viagem ele contraiu tracoma. E alguém sabe como é que se tratava o tracoma nessa época? Alguém sabe? Alguém já escutou essa história? Cauterizando. E sabe como ele foi cauterizado? Ele foi cauterizado falando irmão fogo. Falando, irmão fogo, não me deixe sentir dor. Alguns frades videntes que viram isso, chegaram para ele e viram várias entidades espirituais
em volta do fogo para que ele sentisse o mínimo de dor. Tá? E ele humildemente pediu a Jesus que as chagas aparecessem nele, as estigmas. Ele tinha estigma na mão e no peito e no pé. Tão alinhado que ele era com Jesus. Tá? Então essa é a história dele. Uma história belíssima, que eu também espero ter motivado vocês aí a lerem o livro. Ou veem um filme dele. Qualquer coisa. A história isso é documentada. Isso não é ficção científica. Tá? Quando a gente fala de Francisco de Assis, também não pode deixar de falar de Chiara de Ofreduti, mais conhecida como Clara de Assis, uma das encarnações pretéritas de Joana de Ângeles. Tá? Em 1212, ela fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, né, conhecida como Ordem das Damas Pobres, que hoje é conhecida como Ordem das Clarissas. Aqui é uma ordem, quem foi a Assis deve ter visto lá a capela de Santa Clara. E eles tinham um amor profundo entre eles. Inicialmente, Francisco de Assis achava até que era um amor físico. Ele era mais velho que ela, quase mais de 10 anos. Ele chega até a se espancar por conta disso. Ele chega a se espancar. Mas depois ele entende esse amor, o que é o amor dos dois. Era um amor fraternal e espiritual. Era uma ligação muito forte entre os dois. Não no livro Francisco de Assis do Miramês, mas o Francisco de Assis feito por Divaldo, tem várias psicografias de Joana de Ângeles, algumas delas feitas em Assis, onde ela chama Francisco de Assis, lembra fatos de Francisco de Assis. Então esse amor maior de um pelo outro era o que se manifestava pela solidariedade e principalmente pela fraternidade que eles tinham. Os dois tinham um pleno entendimento. Francisco de Assis veio a conhecer os leprosos por meio de Clara de Assis, que antes de fundar qualquer ordem religiosa, ela já tratava de leprosos, inspirado no amor de Jesus pela humanidade, sendo de natureza fraternal e espiritual o laço criado entre eles. Mais uma dica aqui, não deixem de ver esse filme. Tá? Muito bom o filme. Ok aqui? Vamos lá então, gente. No Espiritismo. No Espiritismo, Francisco de Assis é conhecido como a encarnação de João, o Evangelista. João Evangelista, para quem não conhece, era um dos 12 apóstolos e foi o último a desencarnar. Todos os outros apóstolos, os 11 apóstolos, começando por Judas Iscariotes, né? Todos eles tiveram uma morte trágica. Francisco de Assis, João Evangelista, não teve. Ele morreu de velhice no exílio na ilha de Patmos. Tá? E os guardas lá que tomavam conta dele na ilha de Patmos falavam que ele conversava com os pássaros, conversava com os animais da ilha. Ele já tinha esse dom dessa época. Tá? E João Evangelista também foi aquele que cuidou de Maria. Quando Cristo estava na cruz, Cristo fala para ele: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ele entrega Maria aos cuidados de João. E João cuida de Maria até o desencarne dela. Então ele era o discípulo querido, era o mais novo dos discípulos. Tá? Então no capítulo 4 do livro, ele claramente deixa explícito, né, Miramês nos traz, João Evangelista renasceria na cidade de Assis, se chamaria Francisco, e essa frase aqui, ó, era o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra. Foi aquela lembrança, tem que mandar gente para lá, reconstrói a minha igreja.
O que era o Reconstrói a Minha Igreja? Era exatamente trazer esses valores aqui, o valor do Evangelho. A igreja, na época do Papa Inocêncio, estava muito contaminada com poder, com dinheiro, né? Conquistas, alinhamento com o poder dos reis. Vocês viram aquela estrutura rica? O Papa cheio de anéis de ouro, os cardeais todos cheios de pompa, e ele veio mostrar para todos eles o quê? Aqui, ó. Estou pobre, estou fazendo o Evangelho. Ok? Outros 2 livros também trazem isso que o Espiritismo nos traz. João Evangelista, a encarnação dele ser Francisco de Assis. Um é de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, onde Amélia Rodrigues nos traz que o discípulo amado, João era o discípulo amado, dando prosseguimento fiel à promessa, retornou à terra nas roupagens de Francisco de Assis. Olha a finalidade aqui, para convocar as criaturas distraídas a retornar o caminho do bem. Ele veio como, olha aqui, ó, exemplo vivo, a gente tem que ver para crer, né? A gente não acredita em nada. E no livro A Caminho da Luz também, de Emmanuel, pelas mãos de Chico, ele também nos traz isso. Um dos maiores apóstolos, João, desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Seu exemplo de simplicidade e amor, singeleza e fé contagiou inúmeras criaturas. Até hoje nós temos aqui, quantas homenagens nós temos a São Francisco, que se entregaram ao santo mister de regenerar almas para Jesus. Ok? Estamos juntos aqui? E nas obras básicas de Kardec? Vamos lá, Francisco de Assis é um exemplo para a gente. Quantas vezes vocês acham que Francisco de Assis é citado nas obras de Kardec? Quem diz o número aí? Vamos lá. Quem pode dizer o número? Quantas vezes Kardec citou Francisco de Assis? Hã? Quanto? Chuta, vai, fala. 100. 0. 0. Por que ele falou 0? Por que ele não falou Francisco de Assis? Porque ele fala de João Evangelista. Está aí a justificativa. Por que Kardec não trouxe Francisco de Assis? Porque o João Evangelista apresenta na obra. E João Evangelista é não menos um dos que assina o Prolegômenos, que é a introdução do Livro dos Espíritos. Olha os nomes que assinaram o Prolegômeno do Livro dos Espíritos. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, parará, papapá. Por isso que não aparece. Você pode fazer a película, não vai achar Francisco de Assis nas obras básicas. Porque é João Evangelista que aparece lá. Ok? Faz sentido? E aqui também, Fénelon também nos traz aqui a lembrança, que era a frase marcante de João Evangelista e também de Francisco de Assis. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice obrigaram a suspender o curso das suas prédicas, João Evangelista também morreu de velhice, também bem debilitado. Limitava-se a repetir as suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso é João Evangelista, Francisco de Assis. Tá? Então isso aqui a gente aborda no Espiritismo e faz todo sentido, né? A gente é muito imperfeito ainda, é muito São Tomé, tem que ver para crer. Precisou vir Francisco de Assis para mostrar o Evangelho de novo para nós, né? E até hoje também não entra na cabeça, né? Daqui a pouco vai ter que voltar de novo aí. Tem que chamar e volta. Joana de Anjos chama ele de volta. Então, gente, lições de Francisco de Assis. Vamos lá. O que a gente tem de lição dele? Agora vamos trazer para a vida prática nossa. Uma coisa, ele é um exemplo vivo, documentado do Evangelho de Jesus. A história dele é documentada. Nessa época já se escrevia, já tinha Biblioteca do Vaticano e etc. Então, basicamente, duas coisas a gente pode trazer aqui, né?
ele é o exemplo, quando a gente pensa em bem-aventurança, ele é o bem-aventurado, é o feliz, é o abençoado. E ele também é o homem de bem. Então, quando a gente escuta as bem-aventuranças de Jesus, está aqui o exemplo. Imagina Jesus falando, bem-aventurado, olha para Francisco de Assis. Olha para Francisco de Assis. E o homem de bem, aquele homem puro de bom coração, que o Espiritismo também nos traz. Tá? Vamos então dissecar esses dois aqui para a gente colocar na prática isso aqui. Ou pelo menos saber como é que a gente pode colocar na prática. Vamos ver então as bem-aventuranças, né? Kardec nos traz no capítulo 5 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O que é o aflito? O que ele está chamando aqui? É aquela oportunidade de provar a fé. Francisco de Assis fez isso a vida inteira ali. Ele provava a fé dele a vida inteira. Ele fez curas por bicorporeidade. Ele entrava em transe, se materializava lá, longe, isso documentado. Frei Leão documentou, outros freios documentaram. Fazia a cura à distância e depois voltava do transe dele. Tá? Oportunidade de provar sua fé e entender o bem e mal sofrer. Ele entendia o que é o bem e o mal sofrer. O mal sofrer, o que é o mal sofrer? É a gente ficar reclamando. Reclamar é o mal sofrer. O que é o bem sofrer? Aprender a lição. Aprendi a lição e vou me consertando, Ele tinha isso como a gente pisca o olho, né? Igual a gente nem sente, ele fazia isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Humilde ou desprovido de orgulho. Era ele. Andava que nem um farrapo, descalço, sem a menor vaidade, sem nada, né? E sem orgulho nenhum. Orgulho nenhum. Deitava no chão e esperava o Papa 30 dias. Quem quer ficar no chão esperando uma audiência 30 dias? A gente hoje não aguenta 5 minutos de fila, né? Capítulo 8 e 9, também do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz a bem-aventurança do que tem puro coração. O que é ter puro coração? Simplicidade sem ostentação, certo? Não é para ostentar, tirar selfie, né? Vou comer um prato diferente, tirar foto do prato. Não é assim? Né? Estou na fila do aeroporto, tira foto na fila do aeroporto. Simplicidade sem ostentação. Total ausência de egoísmo. Ele não tinha nada de egoísta. Nada. E era natural dele. Brandos e pacíficos. Ele não pregava violência. Paciência era, acabei de falar, 30 dias esperando uma audiência. Não tinha raiva de ninguém. Certo? E desprovido de qualquer sentimento de vingança. Imagina só, nem pensava em vingança. E ele passou certas dificuldades ali. Teve uma história dele, a do lobo. Já ouviram falar a história do lobo de São Francisco? Não? Uma cidade estava sendo açoitada por um lobo selvagem, que morava numa caverna perto da cidade. Só que ninguém tinha coragem de chegar lá com medo do lobo. Então ninguém conseguia caçar o lobo e fazer nada. Inclusive ele já tinha comido crianças na cidade. Ele vinha, atacava e era um horror. Verdadeira cena de horror. Chamaram São Francisco para ajudar nisso. São Francisco foi lá até a caverna do lobo. Conversa com o lobo. Irmão lobo, por que faz isso? Se tiver que comer alguém, me coma. Não precisa comer eles. E tal. E ele traz o lobo apaziguado para a cidade. E o lobo vira animal de estimação da cidade. Olha só.
O lobo virou, porque o pessoal passou a alimentar o lobo. Que o Francisco de Assis explicou, o lobo pegava porque ele tinha fome. Se vocês compartilharem a comida de vocês com ele, ele não tem mais fome, eu já conversei com ele. Ele falou isso, já conversei com ele. Se vocês derem a comida, fica tudo em paz. O lobo virou o cachorro de estimação da cidade. Olha só. Inclusive, essa é uma ligação interessante, que tem estudiosos que falam que, além da encarnação de João Evangelista, uma outra encarnação pretérita era Daniel. Um dos que escreveu o livro de Daniel no Velho Testamento. Já ouviram falar em Daniel na cova dos leões? Então, essa ligação. Estudioso, Haroldo Dutra, por exemplo, estudioso do Evangelho, ele mesmo fala, não, você não pode estudar o Apocalipse sem estudar o livro de Daniel. Ele faz esse link entre os autores. Quem escreveu o Apocalipse foi João Evangelista, livro de Daniel. Então já é de longa data. Um espírito elevado como esse é de longa data. A última bem-aventurança aqui, misericordiosa. Ele tinha misericórdia de tudo, né? Tolerância, perdão, amor aos inimigos. Certo? Curava inimigo, curava quem não era para curar, ele curava e curava e curava. Tá? E o homem de bem, gente? Kardec nos traz também no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres do homem de bem. Vou botar um checklist aqui, vocês vão ver que tudo aquilo ali é Francisco de Assis. Reflexo do aperfeiçoamento moral e espiritual. Francisco de Assis, está lá. Totalmente conectado. Fé incondicional. Ele não duvidava de Deus. Jamais criticou, Deus está me punindo, Deus está não. Fé incondicional e acreditava no futuro. Porque ele sabe que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo é perfeito. Se tudo é perfeito, eu tenho que respeitar essa perfeição. Totalmente, não precisa nem falar, isso aqui é chover no molhado. Totalmente desprendido de bens materiais. Totalmente. Ele não tinha nada. Apesar de ter vindo de berço de ouro. Prazer em fazer o bem e consolar aqueles que precisam, né? Que sofrem. Tinha um prazer nisso, era dele, era o prazer dele. E praticava a lei de justiça, amor e caridade na plenitude. Então esse é o homem de bem. Homem de bem, exemplo vivo, Francisco de Assis. Certo? Ok? Essa é a nossa vida prática. A gente não vai virar um Francisco de Assis. É muita pretensão, né, gente? Vai sair andando nu pela rua agora aqui, vai virar, não, porque é forçação de barra. Mas ele é o exemplo, né? Ele é o exemplo. Ok? E essas duas lições aqui, como é que a gente pode convergir essas duas lições numa frase única? É aquela frase para a gente colocar ali. Não tem aquele não corra papai, que tinha antigamente no carro? Não corra papai. Bota aquela frase do lado assim. É isso aqui, gente. Era isso que ele fazia. Pratique o evangelho sempre. Se necessário, vai usar a palavra. Ele praticava, ele botava em prática isso. Ele agia, não ficava só de, que nem eu estou fazendo aqui, só de blá blá blá. Né? Ele botava em prática o evangelho, com ele de exemplo. Ok, então? Praticamos o evangelho sempre, se necessário a gente fala. Né? E aqui essa psicografia de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fez essa psicografia em Assis. As mãos de Valdo Franco. Olha só o que ela fala aqui. O mundo de hoje aguarda o retorno da tua canção. Aquela canção que a gente falou. Pela paz. Pobrezinho de Deus, porque ela impregna as vidas com ternura e paz. Por isso que eu recomendo, se quem puder antes de dormir hoje, faz a oração de Francisco de Assis. Né? Para ter paz. Pela própria paz. Ok? Então, gente, para a gente não esquecer, né?
Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Que paz é essa? A paz que Ele nos deu, que o Cristo nos deu, que Jesus nos deu. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Aquela ilusão, né? Se eu ganhar na loteria, eu vou ter paz. Essa é ilusão. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. E olha quem escreveu isso aqui. João 14, 27. Certo? Tudo conectado, tudo aprendido. Francisco de Assis. Tá? Espero que vocês aí se emocionem com a história dele, tanto quanto eu me emocionei. Tá? Muita paz para todos aí. Muito obrigado.